1 Samuel capítulo 17, hoje nós estamos orando pelos nossos desafios da nossa casa, da nossa vida conjugal, familiar, e esse texto é um texto tão conhecido e que fala tanto ao nosso coração. 1 Samuel capítulo 17, mantenha a sua Bíblia aí que eu vou ler bastante versículo aqui, eu quero que o texto ministre a nós. Como já foi dito aqui desde o início, que as nossas batalhas nós travamos ela não de forma natural, mas de forma espiritual. Vamos começar a partir do versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca e em Éfes-Damim. Saiu os homens de Israel, se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus de um lado, os israelitas no outro monte, do outro lado, e entre eles um vale. Pula para o versículo número 8. Parou as tropas de Israel e disse-lhes: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus? Não sou eu um filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Quem é esse? É o Golias. É o gigante Golias. Ele para e ele desafia Israel. Ele fala: olha, não vamos cansar todo o povo. Não precisa muita gente morrer nessa guerra. Me dá um homem. Um homem. Se ele puder me ferir, nós seremos seus servos. Agora, se eu ferir ele e o matar, vocês serão os nossos servos. E o cara era grande. E o cara punha medo. Um campeão de batalha, envergando a sua couraça, o seu escudo, a sua lança, que pesava só a ponta dela 7 quilos. E ele está chamando alguém para a guerra. Falando: olha, manda para mim. Manda um homem, eu quero um homem. Milhares, todo o exército de Israel de um lado, os filisteus do outro lado. Ele desce no vale e fala: me dá só um. Eu quero é um. Mais ou menos assim, tem alguém aí que vai se contrapor a mim? Se ele me ferir, nós vamos ser seus servos. Versículo 9, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém se eu o vencer e o ferir, então vós sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. O cara é bravo mesmo, hein? Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Olha o versículo 11, irmão. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, se espantaram e temeram muito. O ambiente que pesa, o ambiente que pairava naquele lugar, medo, pavor, insegurança, incredulidade. E o cara está esperando alguém para pelejar com ele. E não aparece ninguém, irmãos. Não aparece ninguém. Versículo 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Imagina que desacato. 40 dias o cara chamando alguém. Todo dia diz que eles se posicionavam. Israel de um lado, os filisteus do outro. Mas havia uma batalha para ser travada.
E não é diferente com a nossa casa. E não é diferente com a nossa vida. Todos nós travamos batalhas. Como foi dito aqui, todos nós travamos batalhas. E no meio dessas batalhas, quanto dessas coisas não aparecem na nossa vida? Medo, insegurança, incredulidade, desânimo. No dia a dia nós travamos as nossas batalhas. E o ambiente daquele lugar é tomado de tanto pavor que ninguém sequer ousa levantar a sua voz. Todos os comandantes de Saul colocaram um rabinho entre as pernas. E Golias gritando todos os dias: dai-me um homem, eu quero um homem. Se você estuda sobre as guerras daqueles dias, acontecia algo muito específico. Sabe o que acontecia? Eles criam muito que os deuses decidiam as guerras. É por isso que ele amaldiçoa Israel. E ele fala: entrega alguém para mim. Ou seja, não só se eu o ferir ou se ele me ferir, mas o Deus que for mais forte vai ganhar essa batalha. E não levanta ninguém. E muitas vezes isso acontece. O inimigo muitas vezes, ele intimida a nossa vida, a nossa casa. Intimida o nosso coração, intimida famílias, intimida homens e mulheres, intimida. Muitas vezes situação financeira para uns é uma intimidação. Quantas vezes no calor das provas o inimigo não vem com seus dardos inflamados, a serpente vem sussurrar: você acha que Deus, Ele está olhando por você? Olha o que você está passando, olha o que a sua casa está passando, olha os seus filhos. Veja bem como está a situação da sua casa, e muitas vezes a arma letal do inimigo, sabe o que é? A intimidação. É uma palavra que saltou aos meus olhos nesse texto para essa terça-feira. A intimidação, o diabo vem e intimida, coloca medo, te põe no canto. Eu lembro quando, assim que eu converti, às vezes levantava de madrugada para orar, irmão. Uma panela caía uma colher naquela cozinha, meu Deus do céu. Eu já estava amarrando 300 demônios. Muitas vezes isso, o diabo tentando intimidar, sugerindo, sugestões: olha, você não vai conseguir, você não vai. Você acha que esse projeto seu vai dar certo? Quem você acha que você é? E o acampamento está todo debaixo de medo, angústia, pavor, tristeza, mas a palavra do Senhor sempre trará uma resposta para nós favorável. A palavra do Senhor, nesse texto, nós vamos extrair algumas estratégias de Deus, que Deus dá a Davi, para que ele pudesse vencer essa batalha. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus quer que você vença as suas batalhas, principalmente na sua casa, no seu casamento, nas suas questões pessoais. Deus tem vitória para você e Deus tem vitória para mim. Versículo 17. Ora, disse Jessé a Davi, então o ambiente daquele lugar está tomado de pavor, de medo, de afronta. Então Deus tem que trazer um menino, mais ou menos de 15, 16 anos, que não está debaixo daquele ambiente, debaixo daquele pavor todo. Ora, versículo 17, ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para teus irmãos uma éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Versículo 18, leva também 10 queijos ao comandante de 1000, visitarás teus irmãos para ver se vão bem, e trarás notícias deles, eles estão com Saul, e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, levantou-se Davi de madrugada e foi fazer o que, irmão? Foi fazer o que o iFood faz para nós, foi levar merenda para os irmãos.
Então ele foi levar uma merenda. Davi foi lá no acampamento. Ele foi lá naquele acampamento matar gigante, irmãos? Não, ele foi levar merenda para os irmãos. E se for preciso, Deus usa o merendeiro, irmão. Mas que está com outro espírito, com outra influência. Versículo 20, ele se levantou, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, chegou ao acampamento. Quando ele chega ao acampamento, estavam saindo em ordem de batalhas e de gritos e chamando, vamos à peleja, todo mundo gritando, vamos à peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileiras contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera, com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda a falar, versículo 23. Veio subindo dos exércitos dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e a casa de seu pai será livre de impostos. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha o que ele diz, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi enxerga o que ninguém naquele acampamento tinha enxergado ainda. Ele é incircunciso, ele não tem uma aliança com Deus. Israel tem uma aliança com Deus, ele vai cair, ele vai perder. Por quê? Porque toda casa que tem uma aliança com Deus vai ficar de pé no meio da batalha. No meio da batalha, meu irmão, sobrevive nós que temos uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Então você sairá vencedor das suas batalhas. Eu sairei vencedor das minhas batalhas. Não importa o quanto o inimigo tem buzinado no nosso ouvido, o qual sugestão a serpente tem trago para nós. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. O povo lhe repetiu o versículo 27, aquelas mesmas palavras, dizendo, assim fará o homem que o matar. Quando Eliabe, o seu irmão, ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a presunção e a maldade do teu coração. Desceste aqui para ver a peleja. Olha, irmão. O irmão dele virou para ele e falou assim, primeira coisa, o que você está fazendo aqui? Eu vim trazer queijo para você. Vim trazer queijo para o pessoal. Ele falou, não, você é maldoso. Conheça a presunção do seu... Irmão, se é eu ou você lá, será que a gente não ia sair dali falando assim? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Uma frase que eu tenho certeza que Davi, ele pensou na hora. Esta não é a minha batalha. Decida qual luta nós vamos lutar. Se é no âmbito natural ou se é no âmbito espiritual. Porque Eliabe está chamando ele, porque Eliabe, durante 40 dias, Eliabe estava lá e ele não falou nada contra Golias. Mas agora ele fala com Deus, o que você faria se alguém falasse, você é presunçoso? Antes de você entrar num ringue com um campeão, você é presunçoso, conheça a maldade do teu coração. Olha o que ele diz com Davi, ele está tentando o quê? Intimidar a Davi. Você é presunçoso, eu te conheço, quem você acha que você é? Deixa eu te dizer, meu irmão, nós temos que saber as batalhas que nós vamos travar. Muitas vezes, principalmente no âmbito familiar, arrumamos confusões, irmãos. Não, aqui não tem ninguém que arruma confusão com esposa, com filho. Primo, então, meu Deus, quando junta parente, irmão, e aquelas conversas, decida as lutas
que você vai lutar. Davi falou, ele não é o meu inimigo. Se Davi parasse para falar, sabe de uma coisa, Eliabe, ele tentasse justificar para Eliabe que ele não era tão mal quando Eliabe estava falando, ele estava lá até agora, irmão. E Golias continuava vivo. Ele falou, não, eu não vim aqui para brigar com Eliabe, eu vim aqui porque Deus de Israel, Ele há de destruir aquele gigante que está afrontando o Deus de Israel. Disse Davi, que fiz eu? Não posso nem fazer uma pergunta? Olha o versículo 30, irmãos. Ele se desviou dele. Se desviou. Tem coisa, irmão, que nós precisamos nos desviar. Tem coisa que nós não vamos conseguir fazer brigando, irmão. Brigar com o filho, brigar com a esposa, brigar com o patrão. Não. As armas de nossa milícia não são carnais, diz a palavra, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, sofismas, conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Que Deus blinde a nossa mente e o nosso coração, para ser precisos na hora da nossa luta, no meio das nossas batalhas. Muitas vezes o inimigo quer nos trazer para o âmbito humano, da sabedoria humana, para travarmos batalhas. E assim nenhum de nós vamos conseguir. Efésios 6, capítulo 10. Efésios 6, capítulo 10. Abre aí, por favor. Efésios 6, capítulo 10. Deixa eu ir bem rapidinho aqui. Efésios 6, capítulo 10. Diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Diga, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne ou sangue, sim contra principados, contra potestades, contra poderes, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Como? Revestido da palavra de Deus, dos conselhos de Deus. A quem nós temos dado ouvido? Qual sugestão nós estamos ouvindo? Que Deus nos dê a mente de Cristo, meu irmão. Que Deus nos dê um coração e um entendimento para entendermos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra pessoas, não é contra os nossos parentes, não é contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, não é, irmão, é no âmbito espiritual. Muitas vezes toda perturbação que Satanás tem, ele tenta nos enredar para ficarmos discutindo coisas que jamais serão resolvidas. Mas quando Deus nos dá a palavra de Deus, nós aceitamos o conselho do Senhor de nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, resistir a toda influência maligna, ele foge de nós. É isso que a palavra de Deus diz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então uma forma de nós vencendo é o quê? Sabendo qual luta nós vamos lutar. Versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu, o teu servo irá à peleja contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderá ir à peleja, tu és ainda um moço, e ele homem de guerra desde a sua juventude. Então agora ele chega até o rei, e fala: olha, se tem alguém que tem que pelejar, eu vou lá, eu vou pelejar com ele. E Saul fala: olha, você não pode ir, porque você é moço. E Saul olha para aquele menino, irmão, e ele nem estava lá no campo de guerra, e ele falou assim: olha, com a melhor das intenções, Saul falou: olha, você não pode, só. Aquele cara vai te esmagar.
Ele vai passar igual um rolo compressor em cima de você. Agora olha o que Davi responde para ele. Disse, porém, Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro e o rebanho, eu saía após ele, o matava, eu arrancava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu segurava pela barba, e o feria e o matava. Teu servo matava o leão e o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus. Olha o versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E disse Saul, vai, e o Senhor seja contigo. Olha para você ver. Davi tinha fresco uma coisa que nós precisamos na hora das nossas batalhas. Sabe o que é? Lembrar-se do que Deus já fez por nós. Você tem algo, você tem que ter, como a Cris começou falando aqui, sabe? Você ter o seu coração grato e sempre firme às promessas de Deus, meu irmão. Porque na hora da batalha, na hora das angústias, das adversidades, o diabo ele tenta apagar com toda a sugestão dele, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E Davi tinha isso muito fresco, ele falou assim com Saul, olha, Deus sempre esteve comigo quando eu estava no campo com as malhadas. Deus me livrou de um urso. Deus me livrou também do leão. E quando eles se levantaram contra mim, Deus entregou ele nas minhas mãos. Esse filisteu será como um dele. Então, meu irmão, tenha em mente, sempre em mente, as promessas do Senhor sobre a sua vida e principalmente a sua casa. O que a palavra de Deus diz sobre a nossa casa, que seria bendita toda a família em Abraão. Então a minha casa é bendita. A minha família é bendita. Talvez aquele menino que está te dando tanto trabalho, ele é bendito do Senhor. Sim. O Salmos diz que tudo que nós colocarmos nas mãos irá o quê? Prosperar o homem que teme ao Senhor. Então, por mais que eu não veja resultado no meu trabalho, não, a minha mão é bendita, e aonde eu pôr a minha mão vai prosperar. Então nós temos que ter isso, as promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus que você precisa citar hoje aqui diante do altar? Se lembre de algo que você vai citar sobre a sua vida e sobre a sua casa. E não aceitar as sugestões do diabo, de que você é um perdedor, de que a sua casa não é uma casa bendita, que muitas vezes, irmão, aos olhos naturais, você olha, está tudo bagunçado. Mas Deus continua trabalhando, porque Ele não perdeu o controle. Versículo 38, então Saul vestiu a sua própria armadura, lhe pôs na cabeça um capacete de bronze, e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada e a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. E disse Davi a Saul, eu não posso andar com tudo isso. Olha o que ele fala. As nossas armas lutamos das formas que Deus nos ordena, meu irmão. Sabe uma das coisas que Deus te deu para você guerrear? Foi dito aqui nessa noite, o louvor, a gratidão, a proclamação de algo que Deus fez na sua vida, num momento adverso, não aqui nesse momento agora, mas um momento adverso do dia a dia. É algo que Deus nos entregou. Então a sua proclamação em fé, a minha proclamação em fé, pode fazer com que o ambiente seja mudado. Quantos estão entendendo? Então tomou o seu cajado nas mãos, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las na bolsa que trazia e lançando mão de uma funda, aproximou-se do filisteu. Versículo 41. O filisteu também vinha se aproximando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou-o, porque era moço ruivo e de boa aparência, e disse a Davi, sou algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o quê? Amaldiçoou a Davi. Ele falou, olha, eu sou algum cão? Ele falou, você está brincando, vocês estão brincando comigo.
olha quem vocês estão enviando. Ele diz a Bíblia que ele desprezou a Davi. É uma tática do inimigo. Desprezou a Davi porque era moço, ruivo, de boa aparência, e disse a Davi: sou algum cão. E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou e disse a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Agora, olha o versículo 45. Olha o versículo 45. Eu amo essa parte aqui. Olha o versículo 45. Disse Davi ao filisteu: até agora, Davi tinha se desviado do irmão, Davi tinha sido bem complacente com Saul, falando: olha, Deus sempre esteve comigo, Deus nunca me abandonou, Saul. Deus não nos abandona no dia mau, irmão. Muitas vezes a prova de Deus, toda vez que você estudava e ia fazer uma prova, o que acontecia? Ninguém podia te ajudar, e às vezes é assim, ué. É a hora em que Deus vê o nível de fé que nós estamos professando. Então é nessa hora que Deus vai ver o que as nossas provações revelam o nosso coração. Revelam. Sempre as nossas provações vai revelar o nosso coração, e muitas vezes revela algo em nós que nos reprova na hora da provação. Murmuração, desânimo, contenda, falta de fé. Mas isso sempre Deus faz para que, ao revelar o nosso coração, corremos para o Senhor, corremos para a tua palavra. Mas até então Davi está sendo bem complacente. Agora, quando Golias o amaldiçoou, olha o que Davi vai dizer a ele. Disse Davi, versículo 45 ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, te ferirei, tirarei a tua cabeça, aos cadáveres do acampamento dos filisteus darei. Homem, hoje mesmo, e as aves dos céus, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, saberá toda essa comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada, não com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele te entregará nas minhas mãos. Aleluia! Uma confissão de fé. Contra Golias ele falou: é você não, você, eu não vou me desviar, contra você eu vou profetizar, Deus é maior do que você.